tempo de buscar mais a Deus, de dobrar os joelhos e rogar por poder, permitir que o Senhor se com milagres espirituais para ser usado. Preciso orar com fervor, suplicando pela libertação dos desejos da carne, dos prazeres do mal e o batismo do Consolador. Ser mais íntimo do olho da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. Já temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não guarda. Hoje é o tempo de apaixonar no preceito sagrado, pelas coisas do céu, pra se purificar o sangue da esperança. Deus jamais quis. E a seara então surgirá. Ser mais íntimo pelo dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai. Deus tem pressa, Ele não Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. Amém, 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 amém. Ele tem pressa, não vai tardar. Amém. Pastor, o áudio está baixo. Está muito baixo o áudio?
Tá. Vamos, obrigado, Diegão. Vamos pedir aqui, então, para os nossos moderadores, por favor, dar um jeito nisso pra gente. Nós temos moderadores agora, viu, irmão Marcos? Agora nós temos aí o Maicon Solano, lá de Pradópolis, também, que está fazendo a moderação, e a Rosiane aqui também fazendo. Então, assim, tá mais alto o áudio? Tá mais alto, amigos? Tem alguém que pode nos ajudar aí? Tá mais alto? Tá ouvindo bem aqui a minha voz? Tô ouvindo bem. Pastor, eu tô ouvindo bem. Maravilha, que bom. Então, já consertou. Boa não tá a voz, né? Vocês viram aí que para cantar de manhã. Mas vamos lá. E esse hino também tem umas partes assim, Ana, que pega, né? De manhã não sai muito bem, né? Mas vamos lá. Vamos orar nesse momento, então. Vou pedir para o Maicon, por gentileza, Maicon, para fazer a primeira oração para a gente. Amém. Bom dia, irmãos. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, queremos te agradecer pela oportunidade desse quinto dia de estarmos reunidos em sua presença para o adorar e bendizer o seu santo nome, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor esteja conosco, Senhor Jesus Cristo, neste momento, para que possamos aprender mais sobre o Espírito Santo. Senhor Deus, também te agradecemos por cada membro aqui presente, Senhor, e aqueles também que não puderam estar aqui. Que o Senhor alcance a vida de cada um, Senhor Deus. Pai, venha falar conosco nesse momento tão especial. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Já vi o rostinho da Giovana ali, essa moça que está acordando cedo aí para nos dividir aí as fatias. Ô, Giovana, hoje é a primeira fatia, né? Falando aí do fruto do Espírito Santo. E vai ser bom demais. Deus te abençoe demais, viu? Bom dia para você aí, pro Tasto, para todo mundo. Amém, bom dia. Bom dia, igreja. Hoje o tema é todos são importantes, mas esse aqui, ele pega bem naquele ponto de imprimir o caráter de Deus na sua igreja, né? Do Espírito Santo ter essa função de imprimir o caráter de Cristo na sua igreja. E justamente, nós somos conhecidos pelos nossos frutos, né? Como saber se aquela pessoa é de Deus ou não? O que ela produz, o que vem dela, né? E o Espírito Santo, ele tem essa função de produzir em nós frutos para a glória de Deus, né? Então, hoje já é o quinto dia e bom, vamos abrir as nossas revistas na página 20, para a gente iniciar logo com o versículo, né? O versículo-chave que ela nos apresenta aqui, e está em Gálatas 5, dos versículos 22 ao 25, né? Que diz o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, olha que interessante aqui. Ela traz aqui o versículo, né? Ele traz os frutos, né? E diz aqui que para produzirmos, para recebermos esses frutos, nós precisamos o quê? Crucificar a carne. Porque em seguida a revista vai dizer, né? Nós, por nós mesmos, só podemos produzir o quê? Obras da carne, que são as coisas terrenas, os desejos, os gostos, aquilo baseado na nossa natureza pecadora. Mas, de forma exterior à nossa pessoa, com o poder do Espírito Santo, nós podemos receber os frutos e assim produzir em nós esses frutos. Só que para isso nós precisamos crucificar a nossa carne. E tem uma metáfora interessante, né? Que quando nós escolhemos começar o nosso dia já
com Deus, né? Porque a nossa inclinação inicial não é essa. Mas se nós escolhemos começar o dia com coisas eternas, durante o nosso dia vai ficar muito mais fácil nós crucificarmos a nossa carne e produzirmos esses frutos nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, dentro da nossa casa com a nossa família. Porque a gente já começou se desafiando e já começamos conectados à fonte, né, dos frutos, que é Deus. Então, hoje a revista ela deu ali 2 motivos de oração importantes também para a gente orar agora brevemente, que diz ali, né, o primeiro, para que a igreja revele o caráter de Cristo e para que o testemunho cristão transforme a comunidade ao redor da igreja. Então, para produzirmos o caráter de Cristo e para podermos ser testemunhas verdadeiras dele, precisamos dos frutos. Então, vamos fazer uma breve oração, assim como nós estamos, sobre esses 2 motivos. Querido Deus, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela tua presença nesta manhã. Mais um dia, Senhor, de clamor. Obrigado porque o teu Espírito Santo está aqui nos ouvindo e ouvindo, Senhor, os pedidos, os agradecimentos de cada coração que está aqui presente, Pai. Eu peço, Senhor, de forma especial, que possamos produzir em nossas vidas o teu caráter, Senhor. Que nós possamos ser testemunhas vivas do teu amor. E assim produzir, Senhor, os frutos, segundo a vontade do teu Espírito Santo. Cuide de nós, essa semana que está começando as nossas atividades, que o Senhor venha nos ajudar e que possamos exercitar os frutos ao longo da semana. Em teu santo nome, amém. Então, continuando, se a gente for para a página 21, a gente tem aqui alguns versículos e eu achei muito válido de nós lermos juntos, que é de João, em Colossenses e Efésios, né? E aí começa dizendo assim, né? Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Olha que interessante, né? Se nós produzimos frutos, é mais fácil e muito mais fácil a vontade de Deus e a nossa vontade ficarem alinhadas. Então, é claro que tudo que pedirmos, se estamos produzindo frutos, pode e vai estar mais perto de acordo com a vontade de Deus. Então, é muito interessante. Os frutos, eles alinham os nossos sonhos, as nossas ações, aquilo que Deus quer para nós, né? E aí depois diz ali, né? Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, de paciência. Então, aqui fala também mais um pouquinho dos frutos, e depois embaixo tem mais um versículo de Efésios que diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Então, mais uma vez, além, né, de alinhar as nossas vontades das de Deus, os frutos também promovem a unidade que o Espírito Santo precisa para que o corpo da igreja funcione de forma coerente e de acordo com a vontade de Deus. E se a gente continua lendo, então, na parte do testemunho inspirado, a revista vai trazer alguns pontos, né? E ali, no primeiro parágrafo, ali na terceira linha, diz assim, né? Que os frutos vão nos ajudar a ficarmos cada vez mais inclinados às coisas espirituais. E que devemos deixar de lado toda a vulgaridade, todo o orgulho, toda a mundanidade e receber diariamente o auxílio divino. Então, é como se os frutos já nos preparassem para viver a vida, para exercitar o caráter que iremos cultivar e ter na eternidade. Então, nós aqui somos convidados a viver
mesmo nesse mundo, mas fora dele, produzindo coisas que não são desse mundo, mas sim de Deus, da nova terra que Deus está construindo e que já está, né, pronta para nós. E se nós continuarmos ali no segundo parágrafo, bem lá no finalzinho, diz aqui, né, que assim como Cristo foi glorificado no dia de Pentecostes, ele será outra vez glorificado no encerramento da obra do Evangelho, quando nós estivermos preparados. O povo, ele preparará um povo para enfrentar a prova final no derradeiro conflito da grande controvérsia. Então, os frutos vão nos preparar para esse último e grande conflito que iremos viver, que já estamos vivendo. E nesse momento é o momento ápice da história onde Cristo também será glorificado, né? E aí a revista vem trazendo os frutos, né? Um pouquinho, os exemplos de alguns frutos aqui para nós. E eu acho muito interessante a gente ver e analisar juntos. Por exemplo, o primeiro de todos, né? Que ali em 1 Coríntios diz que é o maior é o amor. E o amor, ele não é um sentimento, né? A gente confunde às vezes. O amor, ele não está ligado a um sentimento, ele está ligado a uma decisão. A decisão de colocar as necessidades do próximo acima das suas. E é muito interessante que nós precisamos do Espírito Santo para produzir amor, porque por nós mesmos a gente não consegue. O amor é assim, o resumo do amor é o que Cristo mostrou na cruz. É Deus entregando o seu filho a favor de nós, em favor de nós. Então, assim, é um dom, é um fruto, perdão, que nós precisamos exercitar todos os dias e ter nas nossas vidas, né? Aí traz ali o fruto da alegria, né? A alegria de mesmo estar passando por dificuldades, né? E é uma alegria que o mundo não entende. Mesmo tendo dificuldades, porque nas nossas vidas nós sempre vamos ter pontos de dificuldades, mas eu me alegro, porque muitas vezes eu não sei da onde vem esse sofrimento que eu tô passando, mas Deus sabe, e isso me basta. Então, eu vou me alegrar mesmo assim com as outras coisas da minha vida, confiando que Deus irá cuidar, que Deus irá suprir todas as necessidades no tempo certo. A a paz também muito importante, né? Ter paz em momentos difíceis. E essa paz que excede todo o entendimento é só o Espírito Santo que nos dá. E é a paz que nós vamos precisar cada vez mais no final dos tempos. E aí, se a gente vai para a página 22, tem mais três que a revista traz, né? A benignidade. Eu achei interessante que na benignidade diz aqui, né? Para sermos cristãos, tanto no nosso lar quanto fora. Então, não é um fruto de fachada, né? Que lá fora eu sou de um jeito, dentro de casa eu sou de outro. Não, é em tudo. Em todas as áreas, em todos os ministérios que Deus te deu. Você ser bondoso, cortês, amoroso, simpático. Deus te pede isso, o Espírito Santo te pede isso, né? O outro aqui, fidelidade, né? Giovana, Deus. dá licença um pouquinho. A gente tá Oi, vendo só sim. metade do seu rosto. Ah, só metade do rosto? É. Eu acho. Aqui pra mim tá aparecendo Não sei se inteiro. é pra mim. Desculpa. Normal, tô vendo normal também, o rosto normal. Normal? Ah, desculpa, então. Deve ter alguma coisa aqui pra mim, então. Imagina, imagina, Desculpa. imagina. E assim, então na questão da fidelidade, né? Deus ele pede que sejamos fiéis, né? E para isso, o que que o Espírito Santo tem que nos ajudar? A elevar os nossos gostos, né? Os gostos terrenos se transformarem em gostos, em ações, em santificadas, né? Enobrecendo o nosso caráter. Então, assim, para que possamos ser fiéis, para que possamos ser fiéis mesmo que ainda não vemos o resultado, mesmo que ainda não vemos algo bom de fato acontecendo, mas crendo na presença de Deus e que Ele está no controle de todas as coisas, né?
E ali, o último e não menos importante que a revista traz é o domínio próprio. E esse é um dos mais desafiadores, porque nós precisamos muito, muito da ajuda do Espírito Santo. E algo que nos atrapalha a ter esse fruto, muitas vezes são os nossos sentimentos, as emoções, algo que está muito forte, por exemplo, quando a ansiedade está forte, né? Quando a angústia está forte, quando o medo está forte. Quando essas emoções vêm de forma intensa, nós precisamos parar, respirar e identificar: Senhor, como eu faço nessa situação? Como eu controlo os meus sentimentos? E é o Espírito Santo que nos ajuda. É o Espírito Santo que nos ajuda mesmo, que nos capacita. Porque precisamos de domínio próprio. Precisamos de domínio próprio nos nossos relacionamentos para não magoar o outro, para poder executar bem as obras que Deus nos concede. Precisamos do domínio próprio para conduzir, para viver uma vida segundo a palavra de Deus. Então, e para que também as nossas ações sejam em serviço de Deus, para a glória de Deus, né? Então, que possamos pedir mais esses frutos em nossas vidas, né? E ali a revista termina dizendo, né, no Vida Transformada, no finalzinho do primeiro parágrafo, né, que esses frutos, eles não são resultado de um esforço pessoal, mas de submissão completa ao Espírito Santo. Ou seja, se colocar totalmente à disposição. E assim, é curioso, né? Se você hoje ora por um fruto, por exemplo, pela paciência, pela benignidade, o Espírito Santo vai te dar oportunidades para que você exercite esse fruto. Muitas vezes não vão ser as oportunidades, assim, digamos assim, mais fáceis de serem enfrentadas, mas nós seremos forjados e capacitados. Então, qualquer desafio que venhamos a enfrentar, que tudo seja para a honra e glória de Deus, independente do quanto aquilo seja difícil, mas lembrem sempre, toda provação é muito leve perto da glória que nós receberemos na eternidade. Então, nada disso, cada lágrima sua está sendo contada, está sendo guardada e acolhida por Deus, para que depois se transformem em gritos de alegria, em sorrisos. Então, assim, nós seremos recompensados. Estamos sendo provados para sermos aprovados e nossa recompensa estará na eternidade. Então, que possamos justamente estar à disposição do Espírito para isso, né? E aí continua dizendo, é necessário uma entrega diária. E no finalzinho diz ali, né? A maior evidência da atuação do Espírito Santo em nós não está nos nossos sentimentos ou emoções passageiras, mas na transformação do caráter e na presença visível das virtudes cristãs em nossas vidas diárias. Então, amém por isso. E a revista deixa para nós um desafio missionário aqui, né? Mais um. Então, diz aqui: converse com 5 amigos sobre a certeza da salvação em Jesus. Compartilhe como o Espírito Santo confirmou essa verdade em sua vida. Amém por isso. Que Deus nos abençoe e que possamos colocar em prática esse desafio e também aproveitar as oportunidades ao longo dessa semana de produzirmos os frutos do Espírito Santo. Amém. 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 Deus seja louvado. Bom, como eu sempre faço, eu preciso fazer isso, senão parece que eu não participei. Então, eu anotei algumas coisas aqui. A Giovana disse assim, olha que interessante, gente. Os frutos do Espírito Santo, eles alinham nossas ações com a vontade de Deus. Nós sabemos que, né, a Trindade trabalha unida para a nossa salvação. Os frutos do Espírito Santo alinham nossas ações com a vontade do nosso Deus. Uma outra coisa, olha só. Os frutos vão nos preparar para os últimos momentos da história deste mundo. Bom, a gente tem que pedir esses frutos para o Espírito Santo. Uma outra coisa, o resumo do amor, ou seja, um dos frutos do Espírito Santo, é o sacrifício do Senhor Jesus na cruz.
Muito interessante, né? O resumo. E uma outra coisa que eu anotei, toda aprovação é muito pequenina, ou pequenininha, né? Diante da redenção. Vale a pena, queridos, vale a pena. Porque exercer os frutos do Espírito, como a Giovana disse, né? Ela usou a palavra forjar. Então, é uma coisa, é pressão, é difícil, é pesado, né? Ah, eu quero ter esse fruto. Opa, querer esse fruto, exercitar esse fruto, né? No meio da tempestade, você está em paz, né? Não é assim, não é num momento simples, né? É forjar mesmo. Mas é o que nós precisamos, queridos, né? Tem aquele pensamento, crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem, né? E no meio da crise a gente é forjado, nós somos forjados. Muito bem, amigos, nós vamos então terminar o nosso 5º dia, já estamos aí, né? Passamos, vamos dizer assim, da metade, nós estamos fazendo história e já passamos da metade desses 10 dias de clamor pelo poder do Espírito Santo, para vivermos não só 365 dias, mas vivemos a nossa vida inteirinha e a eternidade, né? Ao lado do nosso Deus. Muito bem, vamos orar? Vamos neste momento orarmos, então. Vou pedir aí para o irmão que está lá Ele não está nas trevas, não. Ele está ali num facho de luz. Está até bonito a minha imagem aqui para mim, que é o Manuel Messias da Silva, lá de Barrinha. Termina para a gente, irmão, com uma oração. Bom dia, irmãos. Vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, ó Pai, queremos te agradecer pelo Espírito Santo ter nos despertado nessa manhã, desse 5º dia, para estudar um pouco sobre a Tua Palavra, Senhor. Obrigado por o Senhor ter usado a irmã para passar a mensagem. Que o Senhor possa usá-la sempre, ó Deus, e a nós também. Vem estar com o pastor, vem estar com os irmãos, e cada um de nós possamos nos colocar aos seus pés, no intuito, ó Deus, de fazer a Tua vontade e não a nossa. Senhor, nos guia nesse dia, esteja conosco no decorrer dessa semana, abençoe cada família aqui representada, nos dá uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, alcançar a Tua misericórdia. Perdoe todos os nossos pecados, vencer com as horas que se seguem daqui para frente, aos que vão trabalhar, que o Senhor os leve em segurança, aos que vão ficar em Teus lares, que o Senhor também estejam com eles. Perdoe todos os nossos pecados, é o que te pedimos, no doce nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.